Segundo o coordenador da Emater, quando as plantas são acometidas por doenças fúngicas, deve-se usar produtos curativos que precisam de receituário agronômico. Mas Sanabio alerta que somente um responsável técnico pode prescrever estes produtos, que podem ser encontrados em casas agropecuárias. Ser voluntário é mais que trabalhar de graça. É ser comprometido com os problemas enfrentados por sua comunidade. É desenvolver lideranças. É construir cidadania com seriedade e compromisso. Faça a sua parte. Pode ficar ainda mais forte. Una-se a essa corrente pela solidariedade. Seja voluntário você também. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Estúdio 20 Rádio Web. São 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos. Está no ar da edição do dia 30 de abril de 2019, ou Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. E hoje nós vamos conferir diversas informações para você. Petrobras sobe 0,07 o litro da gasolina para as distribuidoras. Incêndio ocorre no bairro Cidade Industrial de Montes Claros e uma pessoa morre. Receita espera receber 30 milhões e meio de documentos este ano. E muito mais para você. Na análise política, nós damos o nosso bom dia para ele, PC Almeida Júnior. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nairlan. Bom dia, Mazola. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores, nossos internautas. Exatamente. Turma toda aí. É isso aí. Destaque esportivo, Paulo Mazola. Bom dia, Nairlan. Bom dia, PC. Bom dia aos nossos ouvintes internautas. Pois é, Atlético e Cruzeiro se preparando para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mas hoje o dia é do Coelho, né, Nairlan? A América hoje completando 107 anos aí de vida. E daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, também deve ser anunciado a parceria Montes Claros Vôlei e América, onde vai se passar a se chamar aí América Vôlei, disputando a Superliga de vôlei masculina nessa temporada, né, Irlanda? Ok, muito bem. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas 5 minutos, 8 horas 5 minutos, a gente começa com as notícias do dia, né? Os contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda esse ano têm até às 0 hora de hoje para acertarem as contas com o Leão. Até às 17 horas de ontem, a Receita tinha recebido 25.231.608 declarações, o equivalente a 82,7% dos documentos esperados para esse ano. O prazo para entregar a declaração começou no dia 7 de março e nesse ano o fisco espera receber 30 milhões e meio de documentos. A declaração PC Almeida pode ser feita de 3 formas: computador, celular ou tablet, por meio do Centro Virtual de Atendimento. Pelo computador vai ser utilizado um programa gerador de declaração disponível no site da Receita Federal. Todo mundo sempre deixando para a última hora, mas se a gente for analisar anos anteriores, 82,7% dos documentos é um parâmetro até interessante, né, PC? Um parâmetro bom, pouca gente deixou para última hora, né? Mas o prazo deve dar uma estendida ainda, porque muitas pessoas, né, irmão, o brasileiro acaba dando um jeitinho em tudo, né? Apresenta de qualquer jeito e depois pede a retificação. E aí nessa retificação ele acaba tendo mais uns dias pra fazer e aí... Ah, tá. Entendeu? Então ganha uma barrigada. Tem um macete pro negócio, viu, Paulo Mazola? Mas isso é pra quem envia imposto de renda, né, Mazola? É pra quem envia, exatamente. E parece inclusive que o atleticano não declara, né? Porque não ganhou nada no ano passado, né? Então tá isento de... Eu vou dizer pra uma coisa pra você, viu? Tinha que falar isso, né? Eu não entendo como é que a pessoa amanhece com essa, como é que fala? O quê? Coisa gratuita, né? É difícil. Desnecessário, né? Totalmente desnecessário, Tá né? doido, nada a ver.
Vambora. 8h09, você vai conferir agora a previsão do tempo para hoje, dia 30 de abril, último dia do ano. Você confere agora, o último dia do mês. Eu tenho agora na faria, deve ser, né? É o ano judaico, né? É verdade. Último dia do mês. Vamos à previsão do tempo então para hoje. Uma frente fria que provocou muita chuva sobre o litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro começa a avançar em direção ao estado do Espírito Santo nesta terça-feira. Por isso a previsão é de um dia com céu nublado, poucos períodos de sol e alerta para temporais que podem acontecer a qualquer hora em todas as áreas do estado capixaba, incluindo a região de Vitória, extremo norte fluminense, algumas áreas do Vale do Rio Doce e também do Vale do Jequitinhonha. Por outro lado, a atuação de um sistema de alta pressão vai deixar o tempo estável, com pouca nebulosidade, sem previsão de chuva, em grande parte do centro-sul mineiro, também sobre grande parte do estado do Rio de Janeiro e em todas as áreas do estado de São Paulo. Os ventos desse sistema vão deixar o dia com bastante nebulosidade, mas ainda assim sem expectativa de chuva, desde áreas do litoral do estado de São Paulo até a região de Cabo Frio e áreas do extremo sul do estado de Minas Gerais. Nas outras áreas do estado mineiro, o sol aparece forte nesta terça-feira e ocorrem pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite. Mas também não há expectativa de chuva sobre algumas áreas do estado de Minas Gerais que fazem divisa com o estado da Bahia. Em todos esses locais, o dia deve começar com temperaturas amenas e ao longo da tarde elas entram em rápida elevação. Sobre a região da Grande São Paulo e também sobre áreas do interior paulista, o dia também pode começar com névoa e nevoeiro. A mínima prevista em São Paulo é de 16 graus, 19 graus no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus em Belo Horizonte e de 28 graus em Vitória. Muito bem, é isso aí. Então, previsão total, né? Não teremos chuva, mas teremos pancadas de chuva na região norte mineira, PC. Então, o pessoal pode... Pancada de chuva não precisa levar guarda-chuva não, né? Não, só botar uma blusinha assim, como nós colocamos hoje. A gente veio preparado, menos mazola. Não, mazola não veio não. 8h mais 11 minutos, 8h11. Vai, com certeza, né? Olha só, a viatura do Corpo Bombeiro foi acionada na noite de ontem para atendimento de uma ocorrência de incêndio numa residência ocorrida na rua 45, número 180, no bairro Cidade Industrial. Ao chegar ao local, deparou-se com um incêndio em residência de 4 cômodos, dentre os quais, no quarto, encontrava-se uma vítima carbonizada em cima da cama. Segundo informações dos vizinhos que auxiliaram no combate inicial do fogo, tratava-se do proprietário e morador do imóvel que, por motivos desconhecidos, não conseguiu sair da edificação em chamas. A sua companheira conseguiu sair sem ferimentos aparentes, mas foi entregue aos cuidados do SAMU por apresentar sinais de choque. Foi realizado rescaldo e preservação do local conforme normas em vigor. O perito compareceu ao local e depois o local foi devidamente entregue à Polícia Militar para a perícia. Então, um incêndio ontem provocando, infelizmente, uma vítima, uma pessoa que morreu em função do incêndio. É no bairro Cidade Industrial, a gente sabe que é um bairro mais afastado, um bairro também onde as casas são mais simples, né? Então, provavelmente isso deve ter acontecido um curto-circuito, alguma coisa nesse sentido, né, pessoal? Tem que esperar as causas da perícia para ver o motivo desse fogo. Verdade. Muito bem, a Petrobras, agora esse aqui é para o PC falar, anunciou na noite de ontem um aumento médio de 0,07 centavos por litro de gasolina às distribuidoras. Os novos valores passarão a valer a partir da meia-noite de hoje. O litro do diesel não sofrerá aumento. O preço final ao consumidor atende às leis de mercado e não depende da Petrobras, podendo ficar acima ou abaixo do aumento nas refinarias. Sobre o valor pago pelos motoristas nas bombas, incidem tributos estaduais e municipais, além do valor de mão de obra, custos de operação e margem de lucro de cada distribuidora e de cada posto de combustível. Bom, isso é um release, né? Vamos tentar entender isso aqui. Isso aí é um release da companhia, né? Se não me falha a memória, da Agência Brasil, né? Que dá todas essas justificativas em relação a isso. Mas, PC, eu gostaria que você comentasse aí um leve aumento no preço da gasolina e a preservação do preço do diesel. Nairlan, a questão do preço dos combustíveis ela é um pouco complexa porque depende muito do mercado internacional. Essa flutuação. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi muito criticado por ter, algumas semanas atrás,
decidido influenciar na questão do preço do diesel, que provocou uma queda brusca no valor de mercado da Petrobras e nas ações da empresa, porque ele estaria fazendo com que a Petrobras ela vendesse o diesel por um valor mais baixo do que ela comprasse. Então, essa variação do preço do diesel no mercado internacional que provoca essas altas no preço aqui. Então, é a tensão do petróleo no mundo, né, que provoca essa crise no abastecimento do combustível. Realmente está muito caro, né? Algo precisa ser feito nesse sentido. Eu não vejo nenhuma solução mais viável do que abrir quebrar o monopólio, né? Tanto do refino como da distribuição do petróleo. Certo. Acho que tem que privatizar a Petrobras, ter uma concorrência no setor. O Brasil precisa ter mais ofertas na exploração do produto, né? Aquela história de que o petróleo é nosso, aquilo é coisa do século passado, da metade do século passado, aquilo ficou para trás. E a concorrência, ela produz não só menores preços, como serviços de mais qualidade. Olha o que aconteceu, por exemplo, com a telefonia. Se a telefonia ainda fosse estatal, nós iríamos estar pagando preços absurdos por uma tecnologia primata aqui no nosso país. Então a gente tem a gente necessita de se discutir para ontem essa questão da privatização da Petrobras. Parece que é uma pauta do atual governo. Vamos esperar para ver se ela vai ser levada adiante, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, já deu várias sinalizações nesse sentido, de que pretende levar essa questão da privatização da Petrobras para a discussão. Na minha opinião, isso é bem-vindo. Isso vai gerar para o brasileiro questões positivas. Primeiro, é menos Estado, né? É menos margem para corrupção, né? A Petrobras é uma empresa lucrativa, o governo continuará lucrando com uma cessão onerosa. E quem precisa de lucrar com isso é a população, com preços menores dos combustíveis, né? E aí você tem as subsidiárias do gás, etc. Então, essa questão da privatização tem que ser olhada com carinho, porque hoje, por exemplo, em Montes Claros, você já abastece a gasolina com R$5. Você tinha aquela piadinha da época do governo Dilma. Da época do governo da Dilma. Exato. Fazia essa piada, você lembra? O que é que vai chegar primeiro em R$5? O litro da gasolina, o preço do dólar ou a ação da Petrobras? Por incrível que pareça, por uma coincidência do destino, ela nunca esteve tão perto de acontecer igual agora. Verdade. A gasolina em R$5, que todo mundo tratava como piada, já é realidade, já aconteceu. O dólar a R$5, ele já passou de 4, né? E a ação da Petrobras a R$5, se continuar com essa política de intervencionismo estatal, segura o diesel, segura a gasolina, ele pode chegar a voltar nessa casa dos R$5 também. Então é uma situação que precisa ser olhada e analisada aí com muito esmero pela equipe econômica do governo. Muito bem, são 8 horas mais 17 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você mais informações aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. 8 horas e 18 minutos, já já a gente volta, fique ligado aqui na sua Estúdio 20 Rádio Web, Vim TV, Facebook /Vim TV e também YouTube, www.youtube.com/VimTVRede, tá bom? Estamos em todas essas plataformas para você. Já já a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h18. Vizinho, o que você está fazendo? Oi, Carlos. Estou colocando telas nas portas e janelas. Pra quê? Zika. Zika é um tipo de gripe, certo? É um vírus que causa febre, irritação na pele e vermelhidão nos olhos. Os médicos também suspeitam que o vírus possa ser responsável por microcefalia em recém-nascidos. Mas não há nada a temer se seguir umas regras básicas. Como o quê? Zika, como outras doenças, se espalha principalmente através dos mosquitos. Temos que nos livrar deles. Mas como? Mosquitos se reproduzem em água limpa e parada. Lixo também. Então a gente tem que esvaziar, limpar e cobrir
todos os vasos com água semanalmente. Mas e os vasos que não podem ser removidos ou limpos? Você pode cobri-los com areia. Ah, e o meu filho pode brincar do lado de fora? Sim, mas ele tem que vestir mangas compridas, calças e passar repelente, especialmente durante o pôr do sol e anoitecer, quando os mosquitos estão mais ativos. Farei isso. Obrigado, Paulo. De nada. Oi, Carlos, o que foi? Oi, Ana. Estou limpando para prevenir contra mosquitos. Contra a zika? Isso mesmo. Nós temos que fazer nossa parte para acabar com a zika. Limpe, cubra e mantenha limpo. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Fica para você. Participe ativamente da rede de comerciantes protegidos e sempre acione o 190 ao perceber movimentos suspeitos próximos ao comércio. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 20 minutos, 8 horas 20 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia, com transmissão na VIM TV, canal 20 da Master Cabo, também na Rádio Web Estúdio 20, no facebook.com/VIM TV e no nosso YouTube, www.youtube.com/VIM TV Rede. Mas olha, agora vamos para as notícias esportivas, lembrando que daqui a pouquinho nós teremos aqui a presença da nossa entrevistada, que é a Renata Almeida, é isso mesmo, Renata Almeida, que é consultora de imagem e estilo e coordenadora de um evento que vai estar acontecendo aqui em Montes Claros. Já já nós teremos essa entrevista aqui no nosso Depois do Café. Mas vamos falar de esporte, Mazola? E aí, hoje é dia do América? Hoje é dia do América, né? O América aí completando 107 anos, aí vários festejos aí durante o dia. E ontem que acabou pegando todo mundo de surpresa essa parceria aí com o Montes Claros Vôlei, né? Do qual a equipe que vai representar na Superliga Nacional vai ser chamada aí América Vôlei, mas sediando os jogos e tal aqui em Montes Claros, essa parceria com o André aí, que semana passada teve a coletiva e tal, né? E de repente surgiu aí essa notícia aí que parece que a princípio vai ser bom para todo mundo. Pois é, mas o André vai dar coletiva sobre esse assunto? Não, eu acho inclusive que ele deve se encontrar lá em Belo Horizonte, né? Porque como eu falei, agora às 10 horas porque também não da adianta manhã, dar coletiva depois que o assunto já... Agora às 10 horas da manhã, né, deve ser efetivado aí essa parceria Montes Claros e América. De qualquer forma, um anúncio sendo dado no dia do aniversário do América. No dia do aniversário do América. E hoje tem jogo também, né? E joga hoje em casa, faz a estreia em casa à noite contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que vem aí da Série C para a Série B, e lembrando que perdeu na primeira, né? Perdeu lá em Ponta Grossa pro Operário e agora busca, talvez no seu aniversário, dar esse presente aí para a torcida, né? A primeira vitória em casa. Cezinho. Vamos esperar essa questão do projeto do vôlei. Realmente a cidade abraçou esse movimento. Vamos ver a confirmação realmente desse retorno, né? Desse investimento aí. Diria o nosso Adilson Batista. Vamos aguardar? Vamos aguardar. Agora, na Irlanda, até aproveitando a presença aí do PC como publicitário, né? Um assunto que a gente falava em off aí, vem comentando essa semana, e até porque que o PC achou dessa questão do Neymar, né? Do Neymar aí agredindo, sendo punido. O Neymar que é talvez agora o grande ídolo. Mas por que ele, como publicitário, ele vai fazer campanha de marketing da agressão de Neymar? Podia ajudar o Neymar, né? Podia de repente auxiliar, porque o que parece que ele é muito mal assessorado, né? Pelo menos é o que parece ser. O Neymar aí que é o grande ídolo, e só pra lembrar, né, Irlan, que a gente não pode deixar passar, que amanhã a gente não vai ter programa, né? Amanhã nós teremos a reprise da entrevista com o João. Que amanhã, como dia do trabalhador... Eu não consigo entender, o cara já chegou hoje falando que amanhã não vem. Sentou aqui, em vez de dar bom dia, falou assim, eu quero avisar que amanhã eu não venho. Falei, tá bom, amanhã vai ter a reprise com o João Rodrigues, não tem problema. E só lembrando que amanhã, na Irlanda IPC, né, aí sim, de um grande ídolo nacional, talvez o último grande ídolo, Ayrton Senna, está completando 25 anos da sua morte, né? Então, e traçar esse paralelo, né, do que foi o Ayrton Senna para hoje, para a ideia que a gente tem de ídolo, quer dizer que para meu ídolo não é, com todo respeito, Neymar não é meu ídolo, mas para muita gente que ele é ídolo, que se traça esse paralelo. Vamos lá. Messi seria para nomes do futebol atual, né? E nomes da Fórmula 1 brasileira. Só para ficar com brasileiros. Messi seria Ayrton Senna. Cristiano Ronaldo, Nelson Piquet.
Neymar, Rubinho pra baixo. E Rubinho, cara, foi um protagonista, porque ele foi um cara que foi conseguiu ser um coadjuvante, um fiel escudeiro do daquele Schumacher, que, né? na minha opinião, foi o maior piloto de todos os tempos, que foi o Michael Schumacher. Ele era um fiel escudeiro do Schumacher. E foi um cara vencedor, foi um cara que era um exemplo de fair play. É um sujeito que e tal. E outra coisa, que, e muito assim, criticado, né, PC? E nunca fez o que o Neymar faz, e que né? um cara que tá distante. Aí eu tô falando assim, só do desempenho esportivo, Neymar é isso aí. Neymar teve no Barcelona e não conseguiu ser o melhor do mundo. Neymar teve na Copa do Brasil e foi um protagonista de um time que nos legou o 7-1. É verdade. Ah, mas ele não tava no jogo? Beleza, tava no jogo contra a Bélgica e foi uma seleção vexatória. Exatamente. Neymar não é um cara de grandes resultados na seleção. Ah, mas ele tem números e tal, ele vem sendo convocado e vem sendo protagonista e tal. Qualquer jogador que tivesse tendo a sequência de convocações do Neymar, sequência de jogos e tal, teria essa quantidade de gols. Neymar, ele ele tá sendo um mau exemplo dentro e fora de campo. Ele é um cara que dentro de campo, ele tá assim, aquele dia do Paris Saint-Germain, um dia lamentável, um dia de um cara que bateu no torcedor, que se indispôs com seus companheiros, dando uma entrevista coletiva horrorosa no final. Na semana do jogo, tava o pai dele para pedir perdão de uma dívida com a Receita Federal do Brasil, né? E reunido com as maiores autoridades do país. Exatamente. Você que é devedor da Receita e que tá vendo a gente agora nos ouvindo, já pensou se você tivesse o privilégio de ser recebido pelo presidente da República, pelo ministro da Economia, para poder debater suas dívidas lá e tal? Então o Neymar, ele é assim, eu acho aquela figura do pai dele, inclusive, toda vez que eu vejo, nefasta, exatamente. É deslumbrada. E ele também. Acho que o Neymar, assim... Não, mas o Neymar, na minha opinião, PC, ele é um espelho do pai. Também. E aí o seguinte, ficar tratando de menino, um rapaz que já tem 27 Exatamente. anos. Com 27 anos eu já tinha minha família, já tinha minhas obrigações, entendeu? E ficar naquela de passar a mão na cabeça e tal. Tem que ver agora seu Tite na convocação para a Copa América. Exatamente, eu ia tocar nesse ponto. O Tite, que tem muita coisa com aquele discurso dele de meritocracia. Que meritocracia de dentro de campo o Neymar tem hoje para estar na seleção brasileira? Entendeu? Olha. E aí eu vou te falar. Ah, mas lembram do Edmundo, por exemplo, prejudicou muito a própria carreira por atitudes que ele tomou. Mas, por exemplo, eu nunca vi Edmundo. Os internautas aí, a turma pode me corrigir. Mas fazendo 1/3 das coisas que Neymar faz. Sinceramente. Não. Romário, que tem Copa do Mundo nas costas, que já foi o melhor do mundo, que foi decisivo no Barcelona, que foi decisivo por onde passou. Exatamente. Assim, quando fez, já tinha know-how pra fazer. Maradona, quando fez, já tinha know-how pra fazer. Tamanho pra fazer, exatamente. Neymar, qual que é o tamanho dele? Não há. Ele não tem uma ficha. Ele não tem uma ficha. Olha, ontem eu tava lendo, até terminou que a minha coluna de amanhã eu também tô falando sobre essa situação. Engraçado, né, só pra completar o raciocínio, a Bruna Marquezine, quando termina com o Neymar, até nos seus posicionamentos pessoais, certo, institucionais, sociais, ela parece que fica a melhor pessoa. Ela muda, né, cara? Ela muda, fica mais bonita, fica mais engajada. Exatamente. Ela amadurece. Talvez até a grande razão do término do relacionamento seja isso mesmo, né? Ela tá um nível a mais de amadurecimento do que ele, ou chegou nesse nível e não conseguiu sustentar, ou se libertou de uma situação em que realmente ela estava atrasada. Mas eu quero que você comenta mesmo o que eu vou falar aqui, porque ontem eu tive pesquisando o jornalista Cosme Rimoli, né? Jornalista esportivo. Tem um estilo único de escrever, né? Exatamente. Ele é meio Galvão Bueno, ame-o ou deixe-o, né? Tem muita gente que não gosta. Mas eu achei interessante quando ele disse assim, ó: Tite não chamou o Douglas Costa por indisciplina. Ele sabe bem o que o Neymar fez na França. Mas a CBF nem cogita ficar sem um jogador na Copa América. É triste isso, né? Triste demais. É triste. Então, é triste. Eles vão levar o cara por uma questão de
dependência, marketing e tal, dependência é outra coisa em campo. Qual que é o resultado que ele está entregando? Por exemplo, não era melhor, vamos supor, a Copa América ela vai ser disputada vai ser aqui, né? Aqui no Brasil. Então, por exemplo, por que o Bruno Henrique não tá voando no Flamengo? Por que os caras que não estão com identidade aí, você pega, por exemplo, o próprio Fred, sei lá. Então, cara, aí você trazer Neymar, eu acho que Neymar vai ser o contra-marketing. Neymar tá um cara meio que odiado pela torcida brasileira. Ele tá depondo contra, né? Depondo contra. Então, assim, eu acho que as crianças estão se afastando de Neymar. Você falou uma coisa séria. Por exemplo, a pessoa que o meu filho gosta no futebol não é o Neymar. Entendeu? Ele gosta do Cristiano Ronaldo. Agora tem lógica, né? Agora foi um personagem. O Messi não, o Messi que é até um cara, né, meio avoado, não liga muito pra... Agora o Cristiano Ronaldo, de um tempo pra cá ele mudou, né? Que ele tinha até essa fama, acho que um pouco criada pelo brasileiro, de ser marrento, de ser coisa, de se olhar, ficar toda hora olhando no telão e tal, da vaidade dele, coisa. Mas se você pegar o comportamento dele de um tempo pra cá, o que você vê postagem dele de rede social? É com família, é questão de ajudando o próximo, Mas as pessoas têm seu momento. Cara, as pessoas têm maturidade, chegou numa maturidade. Elas crescem. Tá, mas peraí. Tudo bem, vamos pro desempenho em campo. Cristiano Ronaldo, no esporte mais popular do mundo, foi o melhor indiscutível. Exatamente. Ele mostrou, ele apresentou alguma coisa em campo, né? Absoluto. É verdade. Junto com o Messi. É verdade. Eles não têm, assim, comparação. Deram agora pro Modric pra ver se dava uma quebrada nisso e tal, não sei o que, mas eles são absolutos. Entendeu? Então, o Neymar, que criou-se uma expectativa falsa de que ele poderia entrar nesse triunvirato, ele é um cara que não tem cabeça pra isso. Ele, por exemplo, esses dias eu vi um papo dele com Gabriel Medina. Meu Deus. Fútil, e realmente é um cara que não toma posição, que não tem como. Sei lá. E vou polemizar, hein? Amanhã, um grande ídolo, Ayrton Senna. Certo. Legal, bacana, 25 anos. Eu meio fiquei muito emocionado com essa questão do Senna e tal. Mas assim, o Brasil é muito carente. Você vê como é que é a carência do nosso povo, né, na Irlanda, da população. Nós transformamos em herói brasileiro, não que o Senna não mereça, ele pessoalmente. Sim. Mas nós transformamos em herói brasileiro um cara que pratica um esporte, que pra muita gente não é esporte, que é a Fórmula 1. É um negócio. Feito por pessoas muito ricas. Exatamente. Só alguém muito milionário tem condição de acessar a Fórmula 1. É algo muito excludente. Você não tem brasileiros, por exemplo, disputando a Fórmula 1 há muitos anos. Talvez, se você pegar quantos anos tem de Fórmula 1 e quantos brasileiros teve, você não tem um brasileiro por ano. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E aí você tem um grande herói nacional, um grande ídolo nacional, encarado como um herói, um mártir, tal, não sei o quê. O Ayrton Senna, e a população é induzida a bater e tratar como lixo nacional um verdadeiro mártir, por exemplo, que é um Paulo Freire, que é um cara que levou a alfabetização a tantas pessoas do Nordeste brasileiro, que é um Darcy Ribeiro, que transformou uma educação brasileira, que é um Anísio Teixeira, que levou uma alfabetização de jovens e adultos a uma situação interessante. Cara, se você vai falar de Anísio Teixeira, você tem que falar de Darcy Ribeiro também. Eu falei de Darcy, acabei de falar. Então você acaba tendo uma situação assim. Então, aí no nosso futebol, aí nós temos tantos exemplos legais e tal, que é um esporte que realmente mobiliza, que tira gente da rua, que leva pessoas pro... Porque a Fórmula 1, você, por exemplo, jogar no menino da periferia, que ele vai ser o ídolo da Fórmula 1, é até uma frustração para ele, porque ele sabe que ele não vai ser. Agora, trabalhar com o menino da periferia, a possibilidade dele ser um jogador de futebol, né?
é uma realidade, é algo palpável. Sim. E aí você ter para esses meninos um Neymar, cara, como espelho, pô, bicho, aquela cena é deprimente pra educação do país. Olha, PC, ó, Paulo Mazola. Mazola, só completando, passou o time do Paris Saint-Germain inteiro sendo xingado pelo torcedor. Exato. Inteiro. Exato. Jogadores africanos, franceses, argentinos, tal, não sei o que, etc. Torcedor xingou mesmo. Torcedor xingando todo mundo. Quem é que vai bater no torcedor? Subir e receber a medalhazinha de vice e ir embora. É isso aí. Você se lembra aí, ele quando o Brasil foi campeão olímpico lá, quando ganhou a Olimpíada e tal, ele após, mesmo assim com a medalha, ele batendo boca com gente ali do lado, tem essa imagem no YouTube, é só procurar, tem lá, ele mesmo sendo campeão olímpico e tal, ele batendo boca com gente ao lado, mas falando essas coisas desse tipo, E uma outra coisa também que você falando, essa questão da idolatria do Brasil e tal, então a gente não vai nem muito longe, a questão do que de 2 anos atrás, nós tivemos quem eleita como a grande mulher do Brasil, Anitta, quando a grande mulher do Brasil foi a professora lá, que morreu dando a vida para tirar crianças da escola pegando fogo. Agora não, escolheram quem como a mulher do ano? Anitta, que faz o quê? Muito que bem. Rebola a bunda? Exatamente, né? Eu vivo falando isso, foi muito contestado em algum período da questão da coluna. Que bota político, da minha coluna. Que faz camiseta com o nome de político, que é funcionário público, poxa. E aí vai. O gosto de político e bota o cara na camiseta e vai pra rua. Não, aí vai. E aí vai. E aí você pega, por exemplo, a Globo, a Rede Globo, que, assim, divertiu muitos brasileiros, tá no papel dela, né? Sim. Mas transformou Senna num produto, no enredo de novela. Porque, por exemplo, os mesmos 3 títulos que Senna teve... Piquet tem. É verdade. E o Piquet é o vilão, né? Transformou Senna no herói, no mocinho, Piquet no vilão, vendeu essa narrativa pro Brasil. Exato. Nós apoiamos isso e aquela coisa toda, enfim. É um negócio complexo. Mas, assim, Piquet, na verdade, a gente precisa de ter um pouco mais de senso crítico, PC. E a gente não tem, né? Assim também, a gente não tem. Também na Irlanda, e Piquet é um caso raro, mesmo assim. O seguinte, que é um cara autêntico. Ele é um cara autêntico. Piquet é um rico, não um multimilionário, mas é rico. Sim. Mas é um caso raríssimo de alguém da classe média alta que tenha ido para a Fórmula 1, porque o resto, por exemplo, dos brasileiros ali, Senna, Fittipaldi, Rubinho, Felipe Massa, etc., é só gente que o seguinte... Aquela vez do Diniz lá que se meteu na Fórmula 1 também, Pedro Paulo Diniz. Que não frequenta o mundo dos normais. É isso aí. Agora só para colocar também aí... Te dou 30 segundos. Porque... Vai lá. Não, o pior que... Putz, agora me fugiu. Então, peraí, eu vou no intervalo, você volta e continua falando, não tem problema não. Eu vou no intervalo. Você volta. Não, lembrei agora. Como também a Globo acabou criando uma antipatia que depois a gente viu com o lance do Schumacher. Sim. Que várias vezes que teve no Brasil e se mostrou uma pessoa extremamente simpática, mas como PC falou, para criar esse enredo de novela do mocinho e do vilão e tal, né, o Galvão Buecknau, que o Schumacher, o alemão sisudo, não sei o que, uma coisa das vezes que ele veio no Brasil que quebrou completamente a imagem. Então nem é esporte. Acabou. Bora. 8h37, volta agora, tá certo? Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h37. Dica técnica. Mais produtividade no campo. A infestação de ratos traz prejuízos econômicos e graves riscos à saúde de pessoas e animais. Além de acabar com o estoque de alimentos para o gado e as criações, os ratos ainda são transmissores de doenças que podem levar à morte, como leptospirose e a hantavirose. Por isso, o cuidadoso controle da praga é fundamental. Na dica técnica desta semana, o médico veterinário da Emater Minas, Evaldo Alves, ensina como combater os roedores em paióis. Olha, o controle de roedores no paiol começa principalmente aonde está instalado ou foi construído esse paiol. Esse paiol, ele deve ser construído com no mínimo 4 ou 5 pilares suspensos, que pode ser utilizado de cano de PVC cheio de cimento.
O cano de PVC é um material liso que dificulta a subida dos roedores. E você também pode passar nesse cano graxa ou óleo que torna mais escorregadio, evitando a subida dos roedores. O paiol, ele também deve ficar longe de árvores para permitir que os ratos, através dos galhos, tenham acesso ao paiol. Este deve ser limpo anualmente. Assim que você colher a safra, armazenar o grão, você deve retirar o restante, aquele milho velho ou carunchado, limpar, fazer uma desinfecção, preparar, passar todo um cal, fazer a calhação para que se coloque um novo milho. Fazendo esses procedimentos, você vai conseguir controlar os roedores no paiol, porque além do prejuízo da perda econômica do milho, ele também, através da sua urina, transmite doenças para a vaca, conhecida como leptospirose, que pode causar problemas reprodutivos, principalmente o aborto. E não perca, no quadro Tire Sua Dúvida, você pode perguntar o que quiser sobre qualquer atividade agropecuária que a equipe de profissionais da Emater Minas responde. Tire sua dúvida, escreva pra gente, o nosso e-mail é radioemater@emater.mg.gov.br. Repetindo, radioemater@emater.mg.gov.br, ou se preferir é só mandar uma mensagem para o Twitter @Estação Rural, sem o cedilha e sem o tio, mas não se esqueça de dizer o seu nome e o município onde está localizada a propriedade rural. Participe! Dica técnica: mais produtividade no campo. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, estamos de volta. São 8 horas mais 41 minutos agora, 8h41. Nós agora vamos falar sobre amanhã, Dia do Trabalhador, onde nós teremos aí algumas comemorações, né, acontecendo na cidade. Dia do Trabalhador no Parque Municipal, vai ter uma festona lá, como sempre, é tradição, né, cara? É uma tradição de Montes Claros, bacana. O pessoal da prefeitura vai estar recebendo o povo lá com aferição de pressão, atividades esportivas, cama elástica, pipoqueiro, algodão doce, pedalinho no parque. Todos os caminhos levam para o parque municipal. Parque municipal. É por isso que eu não vou vir, tá vendo? Você vai estar na cama elástica? Vou fazer uma reciclagem amanhã, não vou poder vir no programa. Você vai estar lá no parque. No pedalinho, comendo uma pipoca na fila da pipoca, né? Eu vou falar com você. Aqui não só tem artista. Só tem artista. Entendeu? O show das poderosas. O Dia do Trabalhador. Tá vendo como mentira tem perna curta? Já vai começar ali. Reciclagem. Vai reciclar a cabeça amanhã no Parque Municipal, tá certo, Mazola. Mas você convida pra reciclar na Netflix. Bom, né? Também bom. Não, PC assiste um filme por feriado. Você viu lá que ele escreve no final de semana, ele sempre dando dicas aí também. Exatamente. Grande cinéfilo, não é assim como não tá ainda num patamar assim de Glória Pires ainda, né? Eu não assisti, não posso comentar porque eu não vi. Aí você lembra, né? Desse episódio de Glória Pires. Amanhã, então, os palpites vão ter que ser hoje. A nossa convidada acabou de chegar. Então tá. Então os palpites de amanhã, primeiramente, né? Quem joga primeiro é o Cruzeiro, né? Contra o Ceará em casa, precisando ganhar, vai ter a volta de Robinho e de Léo. 2-0 Cruzeiro contra o Ceará. Eu tenho que falar primeiro, PC? Então tá. Vou dar o meu palpite aqui. Vasco e Atlético, né? O problema é que São Januário sempre acontece algumas coisas assim no final do jogo, né? Mas Eurico Miranda morreu. Não acontece mais nada, não. Olha, gente, é um jogo difícil, viu? Eu vou apostar aí em um empate, 1-1 ou 0-0, 1-1. Vou deixar 1-1, tá? Porque os dois times são muito ruins. Conseguiram essa proeza. E Cruzeiro e Ceará, 2-1 pro Cruzeiro. Acho que o Ceará vai fazer um golzinho no Mineirão.
Eu dei um palpite invertido outra vez, deu sorte. Deu sorte. Deu mesmo. Deu mesmo, eu falo com você. Deu Cruzeiro, o trem foi Flamengo na cabeça, assim, não. E deu Avaí, foi Galo. Agora, Oi. Não, mas eu acho que Vasco e Atlético lá, o Atlético vai embalar uma sequência de vitórias. Vai ser 2-1 pro Atlético Mineiro. Pra mim 1-0 o Atlético também. Eu acho que o Atlético vai vencer em São Januário por essa draga aí que tá o Vasco também. O Vasco, ele ainda é pior do que o Atlético, mas o PC, alguma coisa vai ter sido. O Atlético é muito ruim. O Atlético, mas o Vasco é pior. Se não houvesse VAR, seria 2-2 aquele jogo contra o Avaí, com dificuldades pro Atlético vencer. Mas, enfim, tudo bem. Agora eu só gostei de uma coisa no jogo do Atlético e do Avaí. Quem com o VAR fere, com o VAR foi filho. Todo castigo pra time Estado, que tem exatamente, é pouco. Porque não ganhou o estadual com o auxílio do VAR, agora perdeu. Betão é o pior zagueiro do Brasil. Ele consegue ser pior do que o Erley. Mas vamos pra cima. E se vocês se recordam, o Marquinho que faz dupla com ele, você se recorda? Foi aquele Marquinho que tomou uns coros de Tevez lá no Corinthians, lá atrás, lembra que saiu no... Não, agora vamos lá, Cruzeiro e Ceará. Eu falei 2-0, pra mim 2-0 Cruzeiro. Eu falei 2-1, tô falando você. Eu falei 2-1 pro Cruzeiro. Eu acho que é... O Mano Menezes monta time pra brasileiro, cara. Ele monta time pra Copa. 1-1. 1-1, né? 1-1. Pois é. O Ceará ganhou, né? Se o time do Anderson Moreira... Vitória, né? Ganhou do CSA, não foi isso? Goleou o CSA, é o líder. Não, pela ordem alfabética, detalhe, se vocês se lembram... Quando era Cruzeiro e América, que era com o Anderson Moreira, que o Cruzeiro fazia isso para arrancar um empate? Então quem vem amanhã é o Anderson Moreira, já conhecedor aí desse time do Agora o Anderson Moreira, ele tem uma coisa, quando ele comandou o Atlético, ele não ganhou nenhum clássico, nem de Atlético, nem de Cruzeiro. Olha, comandar o Atlético é muito difícil. É muito difícil, PC. O time do Atlético o treinador não treina sozinho, entendeu? Ele tem o presidente que escala, ele tem a torcida que não vai. Ontem teve reunião do conselho, né? Teve cobrança lá, a coisa foi feia. Mas vamos deixar, né? Porque senão o quadro do esporte já foi. Exatamente. 8h46, agora nós vamos pedir um outro intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar então com a consultora de imagem e estilo, Renata Almeida, que vai falar aí sobre uma palestra de imagem internacional, né? Ela é coordenadora desse evento e nós vamos saber aí sobre o sucesso no mundo dos negócios, uma coisa que você entende também bastante, PC, você vai aproveitar bastante. PC é o que ele entende, né? Agora a imagem do Internacional tá mal, perdeu pra Chapecoense de 2-0. Olha, eu vou falar com você, tá difícil de mexer com vocês. Nós vamos para um intervalo, já a gente volta. Show das poderosas no parque, não percam. Eu vou amanhã, só pra te ver. Já a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h47. Se só assim ele já incomoda, imagine se ele te passar doenças. O Aedes aegypti transmite dengue, febre chikungunya e zika vírus. Evite água parada. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Ser voluntário é mais que trabalhar de graça. É ser comprometido com os problemas enfrentados por sua comunidade. É desenvolver lideranças. É construir cidadania com seriedade e compromisso. Faça sua parte. Não deixe de ajudar a quem precisa. Com você, a nossa voz pode ficar ainda mais forte. Una-se a essa corrente pela solidariedade. Seja voluntário você também. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Fica para você. Participe ativamente da rede de comerciantes protegidos e sempre acione o 190 ao perceber movimentos suspeitos próximos ao comércio. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8h mais 48. Estamos de volta, agora recebendo aqui nos estúdios da Vim TV, também da Estúdio 20 Rádio Web, a consultora de imagem e estilo, Renata Almeida. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço
Bom dia, né? Bom dia. Tá certo. Bom, Renata, aí vamos começar falando aí sobre o evento com a presença do consultor de imagem internacional Alexandre Taleb ou Taleb? Taleb. Taleb, né? Fala um pouquinho pra gente do evento. O evento vai ser sobre imagem pessoal, né? O Alexandre Taleb, ele é um consultor renomado, muito bom. Foi meu professor. E eu falei, não, eu preciso levar esse cara para Montes Claros, porque ele é muito bom, tem muito conteúdo e acredito que vai acrescentar bastante aqui para nossa região. Pois é, e qual principalmente o objetivo principal do evento? O objetivo principal do evento é mostrar às pessoas a importância do cuidado com a imagem pessoal, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o conteúdo, que também com certeza, lógico, é bacana, mas associada a uma boa imagem, associada a boa vestimenta, postura, isso faz toda a diferença. Então, o Alexandre Taleb vem para despertar aos montesclarenses a vontade de cuidar mais da imagem, se preocupar, entender mais sobre a moda, que é uma ferramenta, né, da consultoria de imagem, não é tudo. E por isso que vai ser um evento muito interessante para ajudar todo mundo aí na autoestima, para se sentir bem. Quando será, Renata? Será dia 8 de maio, lá na OAB Eventos, às 8h30. Qual que é o público? 8h30 da manhã ou da noite? Da noite. Da noite. 20h30. Qual que é o público-alvo? Quem que você quer que esteja lá presente? O público-alvo são todas as pessoas que têm essa preocupação e que entendem que é importante nessa questão da imagem. Eu falo que todas as pessoas que trabalham com pessoas, elas devem estar presentes nesse evento, porque faz muita diferença, né? A gente julga sem que a nossa imagem, ela é julgada sem que a gente abra a boca, ela chega primeiro. Verdade. Ela é o nosso cartão de visita. Então, muitas vezes, sempre quando assim, a pessoa ela vai abrir um negócio, vai começar, ela preocupa com o cartão de visita, preocupa com a arquitetura e ela esquece dela. Então, nós somos o nosso próprio cartão de visitas. Então, o evento é para todo mundo que está aí querendo ingressar no mercado de trabalho, que está no mercado de trabalho e que entende que a imagem realmente faz toda a diferença quando ela é bem cuidada. Para uma pessoa que já está no mercado de trabalho, porque é o seguinte, para a pessoa que está no início, Sim. É uma questão até meio óbvia. Ela ainda não tem o conteúdo conhecido. Como você falou no início, as pessoas se preocupam com o conteúdo. Quem já tem o conteúdo mais conhecido, né? A forma que é importante, de qualquer forma, importa menos. Eu já conheço aquela pessoa, então já sei o trabalho dela como já sei o rendimento, então aquela primeira impressão, ela já não é tão importante assim. Agora, para a pessoa que já está no mercado de trabalho, Sim. Qual a dica que você daria para ela dar uma nova primeira impressão? Ou seja, uma boa segunda impressão, que seria o caso, né? O que ela pode fazer para ela se reposicionar? Ela fala, não tá os meus resultados não estão legais, eu não estou me sentindo confortável, quero dar um passo a mais, acho que alguma coisa não está acontecendo bem a contento, eu tenho me preparado, mas pode ser a minha imagem pessoal, alguma coisa nesse sentido. Qual dica que você daria, Renata? A mudança, ela é visível por todos. Então, para essa pessoa que já está no mercado de trabalho, já tem sua rede de clientes, assim que ela muda a questão da postura, da imagem, ela vai ver imediato o resultado. E isso vai dar para ela novas possibilidades de crescimento. Então, ela vai alinhar o que já está bom e vai ficar melhor ainda. Porque a imagem, ela conta muito, principalmente quando o trabalho ele é relacionado com pessoas. Quando você lida com pessoas. Então, vai muito além do profissional, entra aí o pessoal. Porque essa pessoa, ela vai trabalhar mais feliz, mais motivada. Quem não ama receber um elogio, né? Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas reparam, elas veem a diferença. Então, isso faz com que a pessoa vai trabalhar até mais motivada, mais feliz. Então, alinha tudo que ela já tem, que ela tem construído e faz muita diferença. É notório, é visível, assim, nos próximos dias após passar pela consultoria de imagem ou por uma palestra, né? Que igual nós vamos ter com o Alexandre Taleb. Com certeza ele vai despertar esse interesse e essa vontade nas pessoas de se preocuparem mais com a imagem para colher os frutos dessa mudança. E você acha que isso pode impactar salários e contratos
né, a pessoa pode conseguir melhores contratos ou ter uma melhor posição no emprego que ela ocupa, almejando aquela promoção que ela tanto espera há anos? Ah, com certeza. Claro que a gente está falando aqui de imagem alinhada a conteúdo. Em nenhum momento eu estou dizendo que um é mais importante que o outro, né? Então, assim, todo conhecimento, principalmente o autoconhecimento, ele é muito válido. Né? Então a pessoa que está ali às vezes querendo uma promoção, eu já vi muitas pessoas serem contratadas por conteúdo e serem demitidas por falta de postura e de aparência. Então assim, todo conhecimento na hora de ser alinhado para buscar uma melhoria, tanto na vida profissional quanto pessoal, é muito bem-vinda, né? Então essa questão na consultoria de imagem, nós temos um teste de coloração pessoal que é bem interessante, que diz a cor que melhor te valoriza. Tem para homens e para mulheres. Então, quando você começa a entender sobre a temperatura da sua pele, o formato do seu corpo, sobre comportamento, isso tudo reflete de maneira geral, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de camiseta preta. Alguém me disse que camiseta preta não... Foi até uma pessoa que trabalha com imagem, que era característica de gente deprimida, depressiva e tal, mas eu gosto muito dessas camisas de rock and roll. Trabalhei muito de terno e gravata muito tempo na minha vida e resolvi abolir totalmente. Na época eu já tinha formado demais essa questão do conteúdo, liguei um pouco aquele botãozinho. Mas aí... levei isso a sério e parei de usar a camiseta preta. Mas, por exemplo, fala um pouco sobre essa questão, porque ela é interessante mesmo. O que essa questão das cores representa? Por exemplo, vamos fazer aqui, porque a gente está agora, nós estamos ao vivo no Canal 20 e na internet, estamos ao vivo também na rádio. Isso, por exemplo, o Nairlan. Qual seria uma cor que combinaria bem com o Nairlan? Vamos usar o nosso Nairlan de cobaia. Na verdade, a gente tem que fazer o teste. Tem que fazer o estudo, né? Tem que fazer o estudo. São tecidos, a gente vai passando esses tecidos aqui próximo ao rosto da pessoa. Então não tem como falar só de olhar. Precisa fazer o teste, não tem como. E em relação às cores, a primeira coisa que você tem que pensar ao sair de casa é que imagem eu desejo passar. Né? Então eu costumo até brincar com algumas clientes que trabalham em ambientes corporativos que a gente é um personagem. Quando vou lidar com homens, eu vou estar, né, rodeada de homens, eu preciso saber que roupa adequada, que imagem eu quero passar. Então a nossa roupa, ela passa aquela imagem que você quer passar. Você vai numa festa, que imagem eu quero passar? Né, de uma mulher elegante, de uma mulher sexy que vai chamar a atenção, de uma mulher mais tranquila, uma mulher mais calma, mais serena. E as profissões, elas, cada profissão requer isso, né? Você tem que vestir não de acordo com onde você está, mas onde você quer chegar, é isso? Assim, alinhar o seu pessoal com o profissional é a chave para você se sentir bem. Sim. Mas, por exemplo, uma psicóloga de infantil, ela lida com crianças, então ela precisa o quê? Tá com cores mais claras, né? Ela precisa estar mais na linguagem infantil. Sim. Aí o corte, o estilo, isso vai das marcas da personalidade dela. Porque estilo nada mais é do que a impressão da nossa personalidade. Então a gente vai alinhar o eu dela com o profissional. Então vai adequar todos os traços do estilo dela, da personalidade, dentro da profissão dela, para que ela possa lidar com as crianças de maneira mais assertiva. Pensa uma psicóloga infantil chegando de preto, com a blusa de rock and roll, que nem você disse. Dá uma impressão mais pesada, né? Por causa da influência das cores. Então tudo isso... Mas, por exemplo, são coisas legais, né? A minha área, por exemplo, nós temos uma agência de publicidade lá. Quando chega alguém para ser contratado para a área de criação, às vezes o braço todo tatuado, algo mais criativo, conta um ponto a favor imageticamente. É um estereótipo, claro, né? Você precisa ver a pessoa trabalhando, mas acaba sendo um estereótipo positivo, porque fala, pô, essa pessoa tem um aspecto mais libertário que pode ajudar aqui e ali, mas... E aí, como diz, né, a imagem, aí você já entrou no sentido, na questão da área do marketing, do digital, você vê essa imagem de uma pessoa tatuada, com um brinco diferente, é uma pessoa que você vê que ela
tem ousadia, né? Que ela tem criatividade, umas tatuagens diferentes. Então, olha pra você ver como o meio profissional abraça todo mundo de acordo com o seu estilo, de acordo com postura. E o mais legal é a postura dentro da roupa que se veste. Porque pode chegar uma pessoa aqui toda de preto, com um sorriso todo estampado na cara, toda, e aí você vai falar assim, poxa, que bacana. Julguei pela imagem e fui. Então, a postura dentro da roupa que se veste, ela diz muito também. Esse ano, até no início dessa temporada, desse ano, a gente teve um caso aí que ficou bem notório em toda a mídia, daquela deputada de Santa Catarina, Paulinha, que na posse dela foi com uma roupa um tanto quanto derrotada e tal, e chamou muito a atenção e tal, e ela mesma alegou que não vai mudar o jeito dela vestir, que aquilo, que até seria um retrocesso, ela estaria mudando o estilo dela se ela fosse mudar aquele estilo dela, né? Como que você avalia isso? Então, como um cargo importante, né, estando à frente de um cargo importante, se ela tem como algo marcante dela e ela não quer mudar, o que tem que ser feito a postura dela precisa falar além das roupas. Porque o que acontece? Uma menina, ela pode estar com uma roupa curta, com um decote muito grande, mas se ela estiver com postura e com respeito, é diferente. Então, assim, às vezes as pessoas julgam muito pela roupa, mas a postura de quem está vestida a roupa conta muito mais. A gente pode ter aquele julgamento errado de primeira impressão, o que é normal, mas a postura e o comportamento diz muito. Muito bem, então pra gente fechar aqui, Renata, a palestra é Conquiste uma Imagem Pessoal de Sucesso, né? Isso. Como será, quando? Dia 8 de maio, na quarta-feira da semana que vem. Na próxima quarta-feira. Uma data especialíssima, você sabe, né? 8 de maio. 8 de maio. Não. Meu aniversário. Vai ganhar o convite de presente. Aí, falou, ganhou o convite. PC, mas eu vou falar um negócio, beleza, tá certo então. Tá aí, já ganhou o presente, viu? Ficando jovem mais tempo. Ai, meu Deus. Jovem há mais tempo. Ô Renata, a ilusão também passa pela cabeça das pessoas, assim, é permitido iludir, né? Só pra gente fechar, Renata, pra aquisição dos ingressos, outras informações, como é que se faz? Os ingressos estão sendo vendidos nas lojas patrocinadoras, na Nature Gift, na Soluna, na Dona, do Montes Claros Shopping, Galo Gato do Shopping Bituruna, tem na Lingerie Cia no centro, na All Store, na TIG, são tantas lojas. Ada Trends, Ada Trends também, Soluna, lá na Ada, Soluna, e Pabliani. E lá na Pabliani Ramos. Ok. Outras informações, o telefone você tem de cabeça aí ou você quer que a gente diga? 9870 4123. Então, dá o Instagram porque o pessoal acessa e já compra por lá. Isso, no Instagram é @refazimagem. E aí ficou bem o trocadilho, né? Porque refaz de refazer. Exato. E re de Renata. Tá, então, certo. Refaz imagem. Então, refaz e refaz. Exatamente. Legal. Refaz imagem. Refaz imagem. Pois é. Lá no Instagram. Então, ela falou que ficou um trocadilho. Não ficou um trocadilho, não? Eu falei legal. Ah, tá, entendi. Você ouviu o quê? Eu falei, não. Não, eu tô com um problema aqui. Legal. Tá, beleza. Legal. Não importa não, Renata, é assim mesmo, todos os dias, viu? Assim que é bom pra descontrair. Não, ele é a alma do jornal, então tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá certo? E espero aí, vocês todos lá, estão todos convidados. Que seja um sucesso. Vai ser, se Deus quiser. Tá certo. E eu tenho certeza que vai ser um evento que vai agregar muito na vida, tanto pessoal quanto profissional de todo mundo. Não, vai ser legal e acho que como profissional de mercado, atuando no marketing, recomendo muito para as pessoas que estão começando no mercado de trabalho para procurarem essas orientações, porque infelizmente o bom profissional ele não tem estrela na testa para você poder identificar, pescá-lo no meio da multidão. E uma imagem pessoal ela é muito importante, seja pela postura, seja por um posicionamento até neurolinguístico, algo semiótico que com certeza, né, são questões que vão ser trabalhadas lá nessa próxima quarta-feira lá no OAB Eventos. Exatamente. Olha, são 9h03. Lembrando que amanhã nós estaremos reprisando a entrevista com o secretário municipal de Cultura, João Rodrigues, que aconteceu na última sexta-feira. O Mazola vai estar no Parque Municipal comendo pipoca, algodão doce, fazendo pulando na cama elástica e dançando
Show das Poderosas. Meu Deus. Mas som mecânico. Quinta-feira então, viu? Se você estiver vivo, quinta-feira então você volta, tá bom? Renata, obrigado mais uma vez. Tá certo, então o nosso Depois do Café, um Rádio Jornal do Montes Claros é Notícia, estará de volta amanhã, né? Você vai acompanhar a reprise ao vivo na quinta-feira. Não se esquecendo que nós estamos sempre, todas as manhãs, aqui no canal 20 da Master Cabo, a 20 TV, tá certo? Também no Facebook, facebook.com/20 TV, e ainda no YouTube, youtube.com/20 TV Rede, né? E tem também na Estúdio 20 Rádio Web, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, bom feriado, Mazola, bom feriado, viu? Tchau, gente, até amanhã.